Galera, nós estamos aqui direto da redação do portal de notícias Folha do Estado e o tema é política, geopolítica internacional, que envolve agora em cheio o Brasil, baseado aí numa decisão, quer dizer, uma discussão que está lá nos Estados Unidos, que envolve a lei Magnitsky, né, criada lá na época do governo Barack Obama e que agora, segundo o secretário de Estado americano, fugiu da memória Marco Rubio, que é possível se aplicar sim uma sanção a Alexandre de Moraes. E a OAB tomou uma iniciativa nesta quarta-feira, soltou uma nota de repúdio aos americanos, ao Estado americano, sobre que essa atitude pode ser uma ingerência, lembrando inclusive na nota de que Alexandre de Moraes é uma autoridade de Estado brasileiro e se isso acontecer, afronta a soberania nacional. Desde quarta-feira, as discussões em Brasília, em todo o Brasil, por especialista, por editorialista e por jurista com relação a essa fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio. Elias, agora a pergunta vai exatamente para você. Como que fica na ordem do dia a situação do ministro Alexandre de Moraes e o posicionamento do governo brasileiro, do Itamaraty? Como que você avalia toda essa questão emblemática agora que o Brasil pode ter um enfrentamento aí com os americanos? Na verdade, a minha opinião é uma grande e grave ingerência do governo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Não se precisa gostar ou deixar de gostar da decisão do ministro da Suprema Corte Brasileira. Você não é obrigado a gostar das decisões, mas vê-se que parece um ato meramente político de retaliação a algumas decisões em defesa de um grupo político brasileiro. Isso é o que a gente observa. Se fosse o contrário, o governo brasileiro lá querendo prender o Lula, como foi no passado, e o governo de algum país estrangeiro viesse ingerir aqui nas decisões da Suprema Corte, nós estaríamos fazendo o mesmo discurso. É inaceitável, a OAB está de parabéns. Magistrado brasileiro, a toga brasileira é lei brasileira. Está sob o julgo aqui da nação brasileira. As decisões que são feitas em todas as instâncias do judiciário brasileiro têm de ser reagidas, positivas ou negativas, pelo povo brasileiro, pelas autarquias, pelas entidades brasileiras. É inaceitável tentar cancelar financeiramente um magistrado baseado em suas decisões políticas, segundo o governo dos Estados Unidos aqui. Políticas não, vou reformular. As decisões que atingem determinado grupo político. Mas o seguinte, Elias, tem uma questão bastante importante em que precariza essa tomada, o meu entendimento, o que precariza a tomada de decisão do secretário de Estado americano, acho que ele foi até infeliz nessa fala que teria possibilidade de sancionar o ministro Alexandre de Moraes, sobre pena de que ele estaria violando os direitos humanos ou larga escala de corrupção. Então são dois fatos importantes que é preciso analisar. Tem que ter um encontro real, concreto. O que é concreto? Entendeu? Da violação, né? Tem que ter esse fato da violação do direito humano de pessoas. Tem que estar comprovadamente nos autos de um processo, que seja tramitando em primeiro grau, segundo grau, ou na cortes internacionais, contra esse ministro, para supostamente ter essa tomada de decisão, como foi o caso lá dos Estados Unidos em 2012, com relação à lei Magnitsky, que protegeu um cidadão russo de situação de violação de direitos humanos. Nesse caso, a pergunta é o seguinte, para todos vocês, para que vocês possam interpretar, há realmente essa suspeita ou há, de fato, documentos que os Estados Unidos têm em mão que comprova com o julgamento de Suprema, de corte, ou diria do trânsito em julgado, de que esse ministro brasileiro tenha violado os direitos humanos ou participou de corrupção em larga escala. José, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Quem são eles para falar em direitos humanos? Eles pegam pessoas no mundo aí,
acusa de terrorismo, alguns são de verdade, outros a gente não sabe se é. Some com os caras, vai para Guantánamo. Cadê o direito humano? Aí vamos falar o seguinte, vamos falar de corrupção, Marco Rubio. Você está investigando o destino dos recursos que foram para a guerra da Ucrânia, que está todo mundo dizendo que as armas foi parar na África. Lá. Vamos falar de genocídio, de direito humano. O que está acontecendo em Gaza? Então, quer dizer, vocês querem 2 pesos, 2 medidas? Se ou os Estados Unidos cria vergonha na cara, o governo dos Estados Unidos cria vergonha na cara, vamos falar de direito humano internacional com legitimidade, como coisa séria, e não vamos tratar como coisas pontuais de acordo com os interesses políticos de vocês. Aqui no Brasil vocês não vão se meter, aqui não tem vez para vocês, os nossos juízes, os nossos ministros do Poder Judiciário, os nossos ministros do Supremo são protegidos pela nação brasileira. Seja esquerda, direita aqui, ninguém pode permitir uma ingerência, porque hoje é um Alexandre de Moraes. Amanhã é um governador, depois é um empresário, daqui a pouco eu estou tomando de conta aqui. Qual é o brasileiro que vai aplaudir isso? É um antipatriota. Bom, eles voltando nessa questão aqui, bastante importante, a comissão da OAB, ela se decidiu no colegiado deles. Parabéns. É um negócio muito sério. Entendeu? Ela reagiu com veemência, classificando qualquer tentativa de sanção externa a ministro do STF, não importa qual, autoridades brasileiras, isso pode ser do executivo, pode ser qualquer uma, sem uma prova concreta, sem um trânsito julgado, sem um processo legal, né, sem um rito processual na condução legal da parte do que se diz o rito jurídico, não tem que ter isso. Então o que a OAB considerou? Abre-se aspas, grave violação aos princípios de soberania nacional, exato, da independência dos poderes e da não intervenção, fundamentos do direito internacional e da Constituição brasileira, Elias. Então veja bem, o que a OAB está defendendo é a soberania nacional. E quem que é soberano nacional, quem está na altura, a régua por baixo e a régua por cima, é o quê? O cidadão brasileiro. Para fazer um adendo e contribuindo, José, o grave de se aceitar uma situação como essa é que você abre a porta. Você cria aquela jurisprudência que os caras vêm devagar, foi uma vez, pega, como eu falei antes, pega um, pega outro, daqui a pouco pega todo mundo. E eles vão dominar o Brasil, vão dizer o que nós temos que fazer ou deixar de fazer, como se nós fôssemos moleques que nós temos que ser educados pelos americanos. Elias, agora tem uma questão que as pessoas estão falando e a gente tem acompanhado, que o ministro Alexandre de Moraes, toda vez que o pessoal tenta de alguma maneira desarticular a instituição STF ou as instituições brasileiras, ele dobra a aposta. Tem dobrado a aposta, não tem se curvado, até porque se um ministro do Supremo, seja qual for, dos 11 ministros da nossa Suprema Corte, se curvar, você vai abrir aquilo que eu falei. Vai abrir a janelinha, a portinha, a jurisprudência. Aí se curva um, se curva todo mundo. Ô Elias, agora tem uma pergunta bastante importante que deve ser feita e que as pessoas devem de reagir e também devem de pensar. Então quer dizer que agora qualquer decisão que se vai se tomar aqui do âmbito do Poder Judiciário... Tem que consultar o Marco Rubio. Tem que consultar o Marco Rubio, tem que consultar o governo americano, consultar as embaixadas de autoridades americanas para decidir o que o Brasil vai fazer. Se vai investir nisso, vai investir aquilo, se vai abrir o pré-sal 2, se vai poder fazer comercialização de produtos brasileiros com outras nações, enfim. Aí vai cerceando de todas as maneiras o crescimento do Brasil, sobretudo quando se poda alguém com alto conhecimento e alto saber jurídico e alto saber administrativo, a intenção é muito mais do que outra. Eu só gostaria de finalizar dizendo o seguinte, se em vez de ficar com picuinha, com esse tipo de mimimi, os Estados Unidos parassem de reclamar da relação do Brasil com a China e fizessem o que a China vai fazer no Brasil de investimento, eu ia aplaudir. Por que os Estados Unidos não anunciam 100 bilhões de dólares de investimento no Brasil em várias áreas, em vez de ficar com essa palhaçada que eles estão tentando fazer com o nosso país? Nunca investiram coisa que prestasse aqui. Nunca investiram coisa que prestasse. Fala agora que tem direito sobre o Fernando Noronha porque gastou não sei o quê. Nós não temos que indenizar nada porque foi a benefício do mundo para combater aquela Alemanha que todo mundo sabe que era. O Brasil deu a contribuição. O Brasil ajudou. Né? Recuperou a Itália para os italianos. Sobretudo, perdemos soldados brasileiros. Vamos cobrar dele indenização cobrar as indenizações. Brasileiros. Mas só voltando para finalizar esse debate, que debate importante, você pode reagir
através do Folha do Estado, através dos canais nossos, redes sociais. Opinião, né? E ter sua opinião, não tenha medo, porque assim, ó, nós temos que realmente falar aquilo que sentimos e aquilo que baseado na nossa análise, nas nossas pesquisas, aquilo que nós entendemos como soberania nacional. Soberania nacional é inegociável. É inegociável. Elias, e todos reforça a OAB brasileira, parabéns, nós OAB. Temos aqui do nosso lado a OAB municipal, a OAB do município de Itapema, né? Então a entidade brasileira ressaltou que os atos praticados no exercício regular da jurisdição são manifestação da soberania do Estado brasileiro. Então quer dizer que a decisão do juiz da comarca de Itapema, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Tribunal de Rondônia, ou do Tribunal da Bahia, ou do Tribunal, ou do Supremo, ou do STJ, do CNJ, ou de qualquer instituição jurídica brasileira, decide, entende, interpreta a OAB, que é decisão soberana. E aí o seguinte, Li, e que apenas o Brasil, apenas a nação brasileira e os brasileiros têm competência legal e institucional para julgar e responsabilizar seus agentes públicos, seja no acometimento de crime lá no exterior de brasileiros, como aqui dentro é só esse país que tem o poder e soberania para julgar. Elias? Finalizando, mais uma vez, a quem interessa calar a boca do judiciário. Exatamente isso aí. Um forte abraço a todos vocês, acessem as nossas redes sociais e acompanhem. Forte abraço.